Boa noite todo mundo. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Vamos fixar o tema da live aqui. Como é que tá o som aí? Tudo bem aí? Tudo ok? Tá conseguindo me ouvir? Me ver? Opa, boa noite, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Duarte. Vamos chegando. Já vou chamar aqui o Wilton pra gente começar a nossa super live aí. Um assunto muito querido no momento. Boa noite, vamos chegando. Tudo bom, gente? Como é que tá o dia aí? Tranquilo? Todo mundo bem? Preparados aí pra live? Tá, eu vou chamar o Wilton agora aqui. Tá, então não sai ainda não, gente. Não sai não, que eu vou chamar ele agora aí pra gente poder fazer começar a nossa live com ele, tá bom? Vamos chamar ele. Vamos chegando, vamos chegando. Eu não sou muito bom disso ainda não. Vamos chegando, vamos lá. Vou ver aqui como é que chama ele aqui. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos começar a nossa live, hein? Então já clica aqui no aviãozinho, já chama todo mundo aí que vocês puderem aí, manda para a lista de contato, tá? Para a gente poder compartilhar este assunto com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Já tô chamando ele aqui, né? Tá chamando. Deixa eu ver aqui. Tá chamando aqui ele. É que ele vai entrar. Vai, não chamou não? Vou chamar de novo aqui, pera aí. Aguenta a mão aí que eu tô chamando. Ah, já chamei já. Opa, o Wilton entrou aí, hein? Chegou, gente. Então vamos entrando, já manda aí a live para seus amigos aí, para os listas de contato, para lembrar o pessoal que está esquecendo, né, da gente aí poder começar a nossa. Opa, deixa eu chamar de novo aqui. Peraí que eu vou chamar o Wilton aqui. Então hoje o assunto é excelente, hein? Criptomoedas. Opa! Chegou! Fala, André. Boa noite, Wilton. Boa noite, irmão. Como vai? Tudo bem? Tranquilo? Pô, tem uma galera aqui com a gente, hein? E aí, pessoal, boa noite. Tá chegando, pessoal. Já mandei pedir para chamar aí, quem puder chamar os amigos aí. Esse assunto aqui é porrada, hein? Esse é um assunto muito bom aqui. Manda um aviãozinho aí, cara, porque, pô, informação de qualidade é o que a gente vai compartilhar aqui agora. Boa noite, boa noite. Vamos lá, gente. Só mais um para a gente começar a live. Demorei, André? Não, demorou não. Tá no horário. Não tempo. Aí, ó, fechou. Ó. Fechou 10, tá bom. Tá pra começar uma sala de aula já. Show de bola. Vamos. Show de bola. Então, gente, para quem não conhece aí, eu chamei hoje aí nessa live super exclusiva aí de quarta-feira, o Wilton. Ele é um cara muito bom aí, conheci ele através dos grupos aí da vida, né, de outros cursos que eu fiz, e ele é um cara aí, pô, vive o criptomoeda imerso na vida dele. Então, ele respira criptomoeda. Então, eu achei muito interessante a gente trazer aqui, para ele poder falar um pouco mais, com mais propriedade desse assunto aí que está em voga, né? Hoje em dia, tudo que você abre é criptomoedas.
a notícia do momento, tá? Então, primeiramente, eu queria agradecer, amigo, obrigado pela sua presença aí. Eu sei que sua vida é agitada, correria, mas você pôde separar um tempo aí para ajudar a gente aí e compartilhar um pouco do seu conhecimento. Nada melhor que compartilhar o conhecimento com os outros. Isso aí. Cara, primeiramente, eu é que sou grato, tá, pelo convite. Obrigado pelo espaço. Aqui é uma honra estar compartilhando esse momento com você, para que a gente consiga agregar informação e valor na vida do pessoal que está aqui, né, assistindo essa live juntamente conosco. E vamos lá. Tá, vamos lá, então. Ô, Maia, eu sou da turma de 2018, tá, mano? Tá? Então, eu vou agora começar aqui, né? Quem quiser, já de início, tiver alguma pergunta, manda aqui nesse botãozinho ali de interrogação, porque às vezes vai passando comentário e a gente perde a pergunta. Aí a pessoa às vezes acha que a gente não respondeu, não é por mal, não é porque às vezes passou a pergunta e a gente não viu, tá? Então clica no botão ali, pode perguntar que no final a gente abre um espaço para dúvidas aí e perguntas. Tá? Então, primeiramente, para iniciar aqui, eu queria perguntar, Will, quem que é você, para o pessoal te conhecer aí, né? E como é que você começou aí nessa sua vida de criptomoedas, dos ativos, de investimentos aí? Conta um pouquinho pra gente aí. Cara, me perguntaram uma vez qual a principal característica, qual a característica que vinha primeiramente na minha cabeça quando a questão era me descrever. E eu falei que era adaptável, né? Então, assim, já fiz muita coisa na vida. Eu sou tecnólogo em agropecuária, com especialização em georreferenciamento. Fiz sistemas de informação, migrei para a filosofia. E aí, em um determinado momento da filosofia ali, eu vi que eu decidi, né, que eu queria empreender, que eu queria ter um conhecimento prático, tácito, e não somente ir para o campo teórico ou para aquilo que é ensinado como convencional. Então, tranquei o curso, gosto de filosofia, continuo estudando até hoje, mas fui para a prática na vida. E daí lidei com vendas, perdão, né? E há 5 anos atrás eu decidi focar assim, totalmente na carreira financeira, no aprendizado sobre finanças, enfim. Isso porque em um determinado momento ali, ainda quando, pô, por volta dos 20 anos de idade, hoje eu tenho 29, eu estava ganhando um pouco de dinheiro e eu acreditei que era algo relevante. A primeira cagada que eu fiz na vida, né? Perdão da palavra. Fiz dinheiro, porque é aquilo, né? Você que é educador financeiro sabe que quando a tua mente não está preparada para lidar com essa questão financeira, você pode ganhar quanto dinheiro for. Você vai fazer o possível para voltar para a tua zona de conforto e se livrar dele. Não é isso? Então, Inconscientemente, você faz isso. eu fiz isso, cara. E eu percebi que eu não sabia lidar com o dinheiro lá. Então, eu decidi que, primeiramente, eu queria aprender. Segundo, a partir do momento em que eu busquei trilhar essa trajetória, eu decidi também que queria compartilhar isso com outras pessoas. Por quê? Me remetendo àquele estudo da pirâmide de Maslow, lá a gente tem níveis, né? E o primeiro nível, o nível base ali é a questão da sobrevivência. E no atual modelo de sociedade no qual a gente vive hoje, sobrevivência significa você ter liberdade financeira, é você saber que vai ter alimento na tua mesa no horário do jantar, tá? Então, liberdade financeira representa tudo isso. Quando você consegue se desvencilhar dessa necessidade de estar doando o teu tempo para buscar, né, essa questão, cara, você pode alcançar o pleno potencial humano, que é, sei lá, focar em filosofia, focar em empreendedorismo, focar em filantropia ou qualquer outra coisa, arte, enfim, tá? E daí, 5 anos atrás, decidi, né, buscar esse conhecimento, me aprofundei, estudei um pouco sobre mercado acionário, mercado convencional de uma forma geral, tenho entendimento sobre instrumentos de renda fixa, busquei ali, teve um determinado momento que eu pensei, né, em seguir a carreira de agente autônomo de investimento. Então, estudei para a Cord, Ambima, SEI, enfim, bastante isso. E também foquei, como todo mundo que cai de paraquedas ali em um determinado momento no mercado financeiro, estudei bastante sobre trading, né? E aí, cara, Sim. conheço desde a porta dos fundos, que é a questão das opções binárias, passando pelo Forex,
Bolsa de Valores. Estou vendo aqui que tem vários amigos meus aqui que continuam atuando na Bolsa, né? Então, assim, eu tenho um bom entendimento sobre gráficos, só que em um determinado momento eu vi que, pô, por mais que eu conheça várias pessoas que são boas, né, em ler gráficos, em especular no mercado, isso não é para todo mundo. Então, por mais que eu tivesse uma boa visão gráfica, eu não tinha outros atributos que são bastante importantes, né? Eu era muito ansioso com tempos gráficos curtos, enfim. E aí, cara, nesse embrenhado todo, eu acabei que tendo contato com a criptoeconomia em Salvador. Em Salvador, eu fui fazer um curso sobre mercado financeiro, né? Um curso sobre mercado acionário. Isso em 2017, mais ou menos, finalzinho de 2017. E daí, cara, eu fiz o curso de um professor, pô, não tinha skid game nenhum. O curso, na verdade, não era o que estava sendo vendido. Só que eu costumo dizer que foi o melhor investimento da minha vida, porque eu fui conhecendo outras pessoas que me levaram até uma agência que estava sendo montada na cidade de Salvador, de uma exchange, né, que é totalmente voltada para o mercado cripto. E aí eu decidi me aprofundar, me aproximar, e desde então o meu foco é somente voltado para essa questão dos criptoativos. E dentro desse campo de estudo, eu vi, e eu vou falar, vou até antecipar aqui uma fala, eu costumo concluir palestras e apresentações com essa fala. Cara, as pessoas comuns, o ser humano comum, nunca teve tanta oportunidade de fazer parte de uma revolução como tem agora com a criptoeconomia. No momento em que eu percebi isso, velho, assim, me brotou uma vontade inata de compartilhar assim, da forma mais massiva possível com o maior número de pessoas, entende? Então, eu vejo as pessoas que têm até um conhecimento dentro do mercado, como nossos colegas, por exemplo, fizeram alguns cursos conosco, né? Nós nos conhecemos em um grupo de um curso sobre mercado também. E eles têm o pessoal tem um conhecimento legal, né? São pessoas de alto nível ali, estão assim, num percentual bem destacado em termos de conhecimento. E, no entanto, ainda travam em algumas coisas que, como eu que lido com criptoeconomia, para mim, vejo de forma muito simples. Por exemplo, uma transação internacional. Cara, eu utilizo criptoativos para isso, de forma muito tranquila. Então, assim, para mim isso é muito usual. Para a maioria das pessoas isso não acontece porque o mercado cripto ele ainda é visto de forma muito especulativa e acaba que sendo deixado de lado muito da usabilidade, entende? Tem muito ceticismo ainda, né, em volta do mundo cripto ali. Exato, exatamente por isso, cara, porque as pessoas deixam de olhar para a usabilidade daquela tecnologia, o que ela pode proporcionar de fato, né, em termos práticos na vida, e olham somente para o aspecto especulativo. Né? É só uma moedinha digital que serve para você fazer uma aposta ali, é como se fosse um cassino. Na cabeça da maioria das pessoas é vendido dessa forma. Né? E isso acaba que abrindo margem para diversas coisas ruins no mercado, utilizando-se da imagem dos criptoativos, da criptoeconomia, por conta dessa falta de informação. Tá? Sim, com certeza. E então agora, né, o pessoal já entendeu um pouquinho sobre o mundo cripto, né? E agora eu queria que você falasse assim, meio que convencesse aquelas pessoas que ainda estão céticas, ou ainda tem aquela receio de investir, porque o pessoal fala muito em golpe, não sei o quê, e perder tudo que tem. Mas por que que a gente deveria investir em criptoativo? Nem que seja uma parte. Ah, eu tenho medo, nem que seja 5% do patrimônio ali. Por que que é importante a gente ter esse ativo no nosso patrimônio, né? Tá. Você já viu que, pô, fazer filosofia foi algo interessante para mim, porque eu falo. Acho Bom, que eu tenho. eu vou voltar um pouco mais até chegar na resposta da tua pergunta, ok? Eu acredito que as pessoas ainda têm um pé atrás com certas tecnologias por falta de conhecimento. Só que isso é bem natural de se conseguir enxergar por quê. Cara, para pensar comigo. A maior parte das pessoas sequer sabe explicar de forma intrínseca do que se trata
aquela coisinha, aquela tecnologia, né? A gente pode chamar de tecnologia, tá? Mas, enfim, o dinheiro é algo que a maior parte das pessoas busca todos os dias, faz parte do nosso cotidiano, é tão natural, né? Só que se você perguntar para a maior parte das pessoas, elas não vão saber responder o porquê. Eu comparo isso com uma fala do professor Pedro Calabres, né? Certa vez ele estava falando sobre emoções. É como se você parar uma pessoa na rua e perguntar assim de forma automática: cara, você sabe o que são emoções? As pessoas vão dizer que quase que de forma automática, sei. Mas se você pedir para ela explicar, ela não vai saber o que é, entende? Que é um Sim, processo químico, cerebral, enfim, eles não vão saber explicar. Não é o que a gente acha. Da mesma forma, acredito que acontece com dinheiro. Então, se você para remeter-se à história, para saber o que de fato é o dinheiro, não é essa coisa inerente ao Estado que nós achamos, né, hoje, por conta de toda a estrutura que nos rodeia. Então, a gente vai conseguir enxergar a tecnologia como um aspecto melhorado disso. Vou te falar por quê. Até compartilhei recentemente um vídeo falando justamente sobre isso. O dinheiro, ele nada mais é do que uma tecnologia voltada focada na interação humana. Então, no momento em que os seres humanos eles sentiram a necessidade de interagir entre si, buscando a evolução da espécie, da sociedade em si, aquilo basicamente emergiu em meio à demanda, né, para sanar uma necessidade. Por quê? Para que houvesse essa interação, as pessoas elas precisariam trocar experiências, né, que é inerente a cada um. Uma pessoa especializada em uma coisa, outra produz outra. Então é necessário que haja uma troca entre essas experiências. E a primeira usabilidade para isso foi o escambo. Só que, pô, imagina que eu sou um pescador, você produz espadas e uma outra pessoa ali, o José, ele produz carne bovina. Se o José quiser uma espada, mas você não quiser carne bovina e quiser peixe, ele vai ter que tentar fazer uma transação comigo primeiro, para só então conseguir fazer uma transação com você. Então, assim, é algo que demanda muito tempo, muito trabalho, sem praticidade, sem é dinheiro. muito específico, né? Exato. E aí, criou-se uma necessidade de observarem algo que fosse extremamente líquido. Quando eu falo em termos de liquidez, é que seja interessante para o maior número de pessoas. Isso é o que se determina que algo é considerado dinheiro. Não é o Estado dizer que imprime uma moeda com símbolo nacional, enfim, aquilo é dinheiro. Não. Se eu e você queremos realizar uma transação espontânea, nós somos o mercado. E se você aceita algo que eu quero te dar em troca de algo que você possui e me serve, isso é dinheiro. Entende? E aí a gente vai evoluindo. Existem algumas premissas, né, algumas bases que fundamentam um bom dinheiro, como por exemplo, ele tem que ser um meio de troca, né? E aí já é uma questão evolutiva, é claro. Ele tem que ser unidade de conta, ele tem que ser reserva de valor. Cara, ao longo da história, a gente teve vários commodities, vários produtos sendo utilizados dessa forma, e um dos que mais perduraram até hoje foi o ouro. Ok? Por quê? Porque até então o ser humano não conseguiu replicar as propriedades Sim. químicas do ouro. Para você ter ideia, antes o alumínio ele era mais valioso do que o próprio ouro. Só que o ser humano conseguiu sintetizar o alumínio. E isso fez com que ele perdesse valor. Por quê? Por conta da alta oferta. Então, diminui-se a demanda. Ok? E aí, o ouro foi utilizado, beleza? Só que chegou um momento em que outras dificuldades foram percebidas. Por exemplo, cara, o ouro ele tem um problema no momento em que eu falo, em que eu necessito transportar grandes quantidades de riqueza. Né? Ele não tem uma portabilidade tão simples assim. É difícil você conseguir andar com grandes quantidades de ouro. Ok? Outra coisa, é difícil você conseguir realizar transações com pessoas que estão em outras partes do hemisfério, enfim, do planeta. Então,
foi se criado para que o ouro fosse protegido ou para que esses problemas fossem sanados, a necessidade de um papel, de algo representativo. Então, enquanto o ouro era guardado, você detinha um documento que certificava que você detinha a posse daquele ouro. E a partir daí, a evolução desse papel representativo de ouro trouxe até a moeda fiduciária. E o resto da história, né? A gente teve o lastro sendo quebrado pelos Estados Unidos dessa questão da conversão, várias moedas como a Libra, até chegar ao dólar, passaram por esse lastro com ouro. E aí chegou um momento em que os Estados Unidos, querendo aumentar ou inflacionar a oferta de ouro na economia, tiveram que quebrar esse lastro. Tá? No momento em que quebrou-se esse lastro, a gente teve o papel fiduciário, né, a moeda fiduciária sendo reconhecida como dinheiro de fato. Só que, por trás da moeda fiduciária, a gente tem um agente que deveria se portar como protetor, né, como guardião dessa moeda, para proteger justamente o patrimônio das pessoas que detêm riqueza guardado dentro desse ativo, que é o Banco Central. Só que veja quão frágil é esse sistema, irmão. A gente precisa confiar em um agente. E daí, no momento em que você tiver um agente que não é confiável, esse sistema tende à ruína. E é o que a gente vê ao longo da história, diversas e diversas experiências de falta de confiança, né, por parte desses agentes. Entende? Então, surgiu essa necessidade, isso foi muito debatido pela escola, por exemplo, né, de um dinheiro vinculado do Estado. Só que até o momento em que a gente teve o domínio da tecnologia em si, da internet, isso se tornara praticamente impossível. A história do Bitcoin não começa em 2008, não começa em outubro de 2008, quando Satoshi Nakamoto enviou um paper lá para um fórum de discussão. Não, começa 40 anos antes. Tá? 40 anos antes. Então, diversas vezes ao longo da história foi tentado criar algo que fosse desvinculado do Estado. Só que, por falta desse aparato tecnológico, continuava se havendo a necessidade de um terceiro de confiança, né? Um sistema. E esse terceiro de confiança, ele poderia ser atacado, tá? E o que é normal, assim, é bem natural de conseguir se visualizar. Se você constrói algo que vai colocar em apuros o sistema de um governo, cara, a gente não briga com o dono da casa, o governo pode ir lá e simplesmente, né, acabar com esse projeto. E é o que aconteceu algumas vezes, ok? O único segredo na rede, dentro desse aspecto da criptoeconomia, hoje, né, salientando-se que trata de uma rede com alto grau de visibilidade, altamente transparente. O único segredo que existe hoje é a imagem do Satoshi Nakamoto. E esse é o maior triunfo, tá? Dessa tecnologia. Então, Que ninguém sabe quem que é até hoje, né? É sabe, místico. o criador do Bitcoin, que atende pelo pseudonome de Satoshi Nakamoto, ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, tá? Então, se esse cara não existe mais, na verdade, essa é a maior robustez da rede, tá? Por quê? Eu acho que isso que faz o Bitcoin ser tão único também, né? Que ninguém sabe quem é o criador, então não tem dono. Isso. A gente vai tocar nesse assunto novamente adiante, tá? Lembra disso. Mas esse é um dos principais diferenciais, tá? Um dos principais diferenciais da questão do Bitcoin em si. Bom, mas respondendo a tua pergunta agora, criei todo esse enredo para responder a tua pergunta. Bom, eu tenho uma exposição hoje em moeda fiduciária que é regida por um agente que não merece confiança, que são os governos e os bancos centrais, tá?
Está repleto de exemplos disso ao longo da história, não preciso nem esmiuçar, ok? E então eu tenho uma alternativa a isso, um sistema que é totalmente descentralizado, que não requer que eu confie, porque o próprio sistema ele é criado para que todos os agentes envolvidos sejam pessoas que detenham confiança, que repassem confiança para a rede. Tá? São pessoas, ele obriga a honestidade, porque você tentar burlar as regras do sistema se torna muito mais caro do que você ser honesto. Toda a métrica, todo o código de programação foi construído para isso. Então, só pelo fato de você conseguir proteger o teu patrimônio de forma descentralizada, e aí, mais uma vez, você entende quais são os fundamentos de uma moeda em si, do dinheiro em si, né? Você vai conseguir enxergar isso aqui nessa tecnologia. E daí, se você tem um zelo pelo teu patrimônio e vê que esses são os fundamentos para se de fato proteger, que é tão importante para você, aqui é o único lugar, é um dos únicos lugares, né, com tantas características de proteção que você vai conseguir encontrar, tá? Sim, e isso eu acho muito interessante também, igual você estava falando que do escambo e tal, e hoje em dia muita gente, né, eu vi até uma reportagem, eu acho que foi o Banco Central da União Europeia, falou assim, o Bitcoin não se passa nada mais que um escambo. Aí eu parei e pensei, não, mas tá, pode ser um escambo, mas a moeda é o quê? Não tem mais aquele lastro no outro. Então, a moeda é o que o governo fala que é. Hoje em dia a gente vê que está imprimindo dinheiro até a tampa, né? O Banco Central do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, imprime, está imprimindo o dinheiro a rodo, então a inflação está comendo solta e não vai parar, porque, igual você falou, quem detém a quantidade que vai emitir de dinheiro é o Banco Central. A gente vê que já na criptomoeda, no Bitcoin nesse caso, não tem. Né? O Bitcoin não pode ser inflacionado, porque já foi criado pelo Satoshi Nakamoto o máximo que pode ter. Então não tem aquele agente que, tá precisando de dinheiro, eu vou imprimir mais. O banco está querendo falir, vou imprimir para salvar o banco. O país está precisando de pagar uma dívida, vou imprimir dinheiro para pagar a dívida. Então é muito fácil, né? Hoje em dia a nossa moeda não é nada mais do que um escambo também, só que a gente acredita que ela tem valor. E isso que faz ela ter o valor. Isso. Né? Então, isso também eu acho muito interessante, esse tópico aí, essa diferença, dessa descentralização, que me levou também a pegar uma parte do meu patrimônio e já investir também em criptomoeda. É um valor percebido. Como eu falei, o que determina que algo é dinheiro é o interesse do mercado. E o mercado é uma gestão de indivíduos, eu, você e uma série de pessoas transacionando algo, nós transformamos aquilo em dinheiro. Para nós, pelo menos, para esse grupo, aquilo é dinheiro. Tá? As entidades são criadas dentro desse mundo globalizado, digital, tecnológico, para manterem a confiabilidade na rede. Por quê? Tem um problema que é até caracterizado dentro de um paradoxo chamado de paradoxo bizantino, né? Onde ele é colocado em um castelo que tem que ser atacado e ao entorno desse castelo tem 5 generais bizantinos. Eles precisam atacar o castelo ao mesmo tempo ou serão destruídos. Se eles não atacarem ao mesmo tempo, é a única alternativa. Se não atacarem ao mesmo tempo, todos serão destruídos. Agora, como confiar? Como um vai confiar no outro que todos vão atacar simultaneamente? Impossível, né? Sim. A internet foi criada com essa confiança de que as pessoas que estão em ambos os lados da rede são pessoas de confiança. Só que isso não existe. Essa certeza de confiança em uma pessoa que você não conhece não existe no mundo atual e nunca houve, tá? Logo, era necessário ainda buscar algo que sanasse esse problema. E o que sanou esse problema foi a tecnologia blockchain. Tá? A tecnologia blockchain, ela detém, dentro do campo financeiro, o mesmo aspecto de atuação que um banco exerce. E é por isso que a gente fala que o Bitcoin, ele é a sua própria moeda, a sua própria unidade de conta e o seu próprio sistema de pagamento. Tá? Por quê? Ele tem o token, que é o Bitcoin com B minúsculo, e ele tem a rede, que é o banco que transaciona aquele token, que garante a confiabilidade da rede, da transação, com B maiúsculo.
tá? Então você tem Bitcoin com B minúsculo, que representa o token, Bitcoin com B maiúsculo, que representa a rede blockchain, ok? Como é que é feito, cara? A blockchain, o próprio nome, ele já diz, é uma cadeia de correntes de blocos. Então, dentro do bloco são colocadas transações, e aquelas transações, elas precisam serem validadas por toda uma rede, né? Então, para que eu consiga enviar para você um Bitcoin, é necessário que toda a rede ela valide aquela operação e ela audite que eu possuo o criptoativo que estou enviando para você e que você tem a carteira para recebimento, tá bom? É impossível conseguir burlar isso. Não é impossível porque existe uma teoria, né? A teoria que é chamada de ataque de 50% mais um. Então, se uma pessoa conseguir deter mais de 50% do poder computacional, da capacidade computacional da rede, ela conseguiria deter energia suficiente para burlar uma transação. Por quê? Para que você consiga burlar uma única vírgula de uma transação, é necessário que você burle todos os outros blocos, já que uma é Sim. tá? Então você teria que burlar 3 anos de transações, porque ao longo desses últimos 13 anos, a tecnologia da rede blockchain, do Bitcoin, jamais foi burlada, é ininterrupta, jamais foi paralisada, jamais foi corrompida. É a tecnologia hoje considerada a mais segura do mundo, tá? E para quem não sabe, a cada 10 minutos, né, é minerado um bloco novo. Então, isso que o Wilton falou quer dizer que quando um bloco é minerado, o seguinte depende de informações desse último. Então, se eu burlar esse, eu tenho que burlar o último, que vai ter que burlar o anteúltimo, o antepenúltimo. Ou seja, para eu burlar uma transação, eu tenho que ter capacidade computacional de burlar todo o resto daquela linha. Então, tem que ter muita capacidade computacional mesmo. Exatamente, exatamente. Então, cara, por essas e outras, ao entender sobre os fundamentos, é que eu posso, mais uma vez, voltar naquela tua pergunta. Por que que as pessoas devem ter uma exposição? Cara, porque é uma tecnologia que te oferece todo o nível de confiabilidade que a humanidade buscou ao longo de eras para uma questão Sim, monetária, tá? sim. E quais são para você, na opinião do Wilton, aí, para as pessoas aí que são ou leigas ou que já entendem um pouco de criptoativos, né? Quais são aquelas vantagens, né, que você vê e desvantagens se tiver, né? Porque é muito bom essa nova tecnologia, né? O que ela promete para a gente. Tá, vamos lá. Como se trata de uma tecnologia descentralizada, logo a gente vai voltar para a questão da usabilidade, né? A gente tem algo menos burocrático, a gente tem algo que se regozija, que se atualiza por ser um software, né? Logo, ele pode perceber problemas que sim existem, problemas diversos já foram percebidos na rede do Bitcoin ao longo dos tempos que passaram, e eles foram sendo corrigidos um a um. Isso é bem natural, tá? Uhum. Tudo isso te oferece um nível de confiabilidade dinâmica que é incrível. Vou te dar um exemplo, tá? Vou ser bem exemplar aqui. Eu tenho uma amiga que veio passar, essa história eu já repeti algumas vezes. Eu tenho uma amiga que veio passar o fim de ano, ela está na Espanha, e ela veio passar o fim de ano aqui no Brasil, aqui em Salvador. Eu estou em Salvador agora, tá? E ela acabou que passando um pouco mais de tempo do que o previsto, porque como ela está buscando a nacionalidade espanhola, ela não pode passar muito tempo fora do país. E ela acabou passando mais do que o planejado. Ela meio que voltou às Sim. peças, comprou passagem às peças, voou para lá e esqueceu de comprar euro. Tá? Chegando lá, ela fez uma transação convencional, TransferWise. Foi remessa online ou foi TransferWise? Não me recordo com exatidão. E, para quem já fez esse tipo de transação, vai saber que é algo que leva em torno de 3 dias para ser compensado, 3 dias úteis, tá? No segundo dia útil, foi até engraçado, a gente estava conversando e eu perguntei como é que foi a viagem e tal. E ela disse, cara, eu tô com fome, velho. Disse, como assim? Porque ela tem dinheiro, a pessoa ganha bem.
E daí, eu pergunto, como assim? Ela, então, aí ela me explicou, esqueci de comprar, viajei pra cá, tô com reais no bolso, ninguém aceita esse negócio aqui. Reais, Brasil e alguns países aqui ao entorno. O resto do mundo não quer nem saber disso, tá? Ninguém quer saber disso, é dólar lá fora. E daí, ela fez essa transação, não tinha sido compensado ainda, ela estava sem nada. Então, ela estava comendo bolacha fazia 2 dias. É bolacha ou biscoito? E daí, o que acontece é o seguinte, velho. Eu falei para ela que a gente resolveria isso muito rápido, tá? Ensinei ela a abrir uma... Fiz uma pesquisa numa exchange rapidinho lá na Espanha. Ensinei ela a abrir conta na exchange rápido. E daí, pequenas transações, você não precisa nem passar por compliance, né? Então, já pode abrir a conta e já usar. O que acontece é que ela pedi para ela estipular o valor que ela queria receber e transferir isso para minha conta aqui no Brasil. Ela fez uma transação, fez uma transferência para mim e eu transferi para minha exchange aqui no Brasil. Comprei aquele valor em Bitcoin, né? Como eu faço análise técnica, eu esperei ele chegar em um bom ponto de compra ali, coisinha rápida, né? Tempo gráfico curto. Comprei. Se valorizou um pouquinho, mandei para a conta dela. Ensinei ela a vender e a sacar. Cara, em menos de 30 minutos o dinheiro estava na conta dela. Detalhe, ela mandou R$ 700. Em janeiro dava uns 100 euros, mais ou menos. Tá? Ela mandou para comprar 100 euros, porque era o que ela precisava para passar o último dia, até o valor dela chegar no dia seguinte. E como eu fiz essa análise, ela recebeu lá 125 euros. Assim, em menos de 30 minutos. Entende? Então, assim, é uma commodity. Veja o nível de liberdade. Veja o nível de liberdade. Sim. Parece ser pequeno, mas veja o nível de liberdade. Você ter algo extremamente líquido e que pode se transformar em dinheiro em qualquer parte do mundo, tá? Não precisa de um terceiro, só você para outra pessoa já transfere e já faz tudo. Exato. Ela abriu a conta lá, vendeu, sacou para a conta bancária dela em menos de 30 minutos. A gente resolveu 2 dias de fome. É, então, É, tem muito bom. esse é um exemplo prático, né, de Sim. essa tecnologia ela é importante e usual para a vida das pessoas. Existem outros. Vou pensando aqui em mais, tá? Tá. E eu acho que, né, para você que está interessado em começar, ou quem já tem criptoativos, né, tem dois, para mim tem dois tipos de pessoas que investem em criptomoedas. Tem aquelas pessoas que estão comprando porque acreditam na liberdade que pode trazer, né, confiam no sistema em si, na ideia da criptomoeda, dessa ideia que o Milton falou, de liberdade, de ser um novo tipo de moeda, né, provavelmente vai ser, né, o El Salvador já é uma corrente de uso, uma moeda de uso legal lá, assim como o dólar, está se espalhando para outros países. E tem aquelas pessoas que só entram para fazer ganhar dinheiro. Negócio lá, aposta. Ah, eu quero entrar e fazer uma aposta. Não tenho nada contra isso, né? Cada um tem a sua escolha. Tem gente que realmente compra Bitcoin, não vende por nada, porque acredita que lá para frente ela vai poder trocar por uma casa, por um carro, para ser uma moeda comercial. E as pessoas que compram para querer vender no mês seguinte e daqui a 2 meses, né? Isso aí você tem que estar bem claro na hora que você for entrar na criptomoeda. Porque às vezes você quer entrar, você vai com o pensamento de que, eu vou comprar o Bitcoin porque acredito no fundamento do Bitcoin, acredito na ideia. E aí o Bitcoin dá uma derretida, ele cai 50%, aí você já vai querer vender. Ah, não acredito mais não, que não sei o que acabou o Bitcoin. E aí é nisso que muitas pessoas perdem dinheiro. Então, ou seja, você perde seu foco, você entra com um objetivo e acaba desvirtuando no meio do caminho por causa de uma queda, de uma perda de valor na hora, não quer dizer que você perdeu dinheiro, porque você não sacou ainda. Então, vê aquela desvalorização e você acaba se desesperando e vendendo. Eu acho que isso que você tem que estar bem claro na hora que você vai entrar. Você vai entrar para ganhar dinheiro, né, para aquela especulação rápida ali, ou você vai porque você está acreditando nos fundamentos, porque você acredita que no futuro, né, o futuro que a gente diz é 5, 10, 15 anos, não é amanhã. Né, aquele imediatismo de, não, amanhã todos os países têm que aceitar o Bitcoin, se não for, tá errado. Então, aí você tem que estar bem claro. Eu acho que é uma das desvantagens da pessoa em si, né, do investidor que entra achando uma coisa e acaba se decepcionando. Mas, na verdade, é porque ele mesmo teve aquele emocional e gerenciamento de risco ali para assumir as suas decisões. Isso. A minha visão cética, tá, cara? A minha visão cética é de que, nesse momento, o Bitcoin ainda não pode ser considerado uma moeda em si. Ele é muito mais uma reserva de valor.
por conta da sua alta volatilidade, do seu momento. Ele está em um processo de adoção e maturação. Isso é nítido. No entanto, é um mercado muito novo, 13 anos apenas. Para responder a sua pergunta anterior, que é qual a desvantagem? Cara, a única característica do Bitcoin em relação ao ouro que de fato o coloca em uma forma que eu poderia dizer que é inferior é a questão do efeito do tempo, né? Da prova do tempo. Tempo, né? O ouro está aí há milênios, o Bitcoin está aí há 13 anos. Então, ele precisa se provar nessa questão da prova do tempo. Somente isso. Porque em várias características, cara, como por exemplo, beleza, o ouro é a melhor moeda já utilizada pela humanidade até então. Mas como é que a gente consegue resolver problema de troco miúdo com o ouro? Como é que você consegue utilizar uma commodity, uma pedra preciosa que tem a sua grama valorada em mais de R$ 300 atualmente, né, para pagar uma coisa de R$ 1? Em quantas frações você vai conseguir quebrar aquela grama de ouro? Entende? Como você vai conseguir realizar aquilo que eu já até citei anteriormente, uma transação com uma pessoa que está em outro país? É muito complicado, é muito complexo. E ainda tem o risco de você ser abordado pelo próprio governo, né? Como houve um momento lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, 1930, se eu não me engano isso, 1930. Isso foi depois entre guerras ali, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Isso, foi depois da Grande Recessão, 1929, é verdade, pronto, exatamente isso. E da noite para o dia, simplesmente, o Roosevelt ele chegou lá e criminalizou a posse de ouro. Simples assim. E aí, da noite para o dia, a pessoa que detinha parte do patrimônio exposta a ouro se tornou um criminoso. E o governo ele tem Tinha que ter um governo, todo o ouro que tinha. isso. E o governo ele tem o poder de fazer isso a qualquer momento. Ele pode confiscar o teu patrimônio, simplesmente chegar e dizer que está errado você ter aquilo e pronto. Entende? Com um ativo digital como o Bitcoin, isso é impossível de acontecer desde que você dê posse da chave privada. Logo, você tem uma segurança muito maior. Né? Remetendo-se a um caso recente, o pessoal lá no Afeganistão. Cara, tudo foi mal organizado? Obviamente. No entanto, se tivesse tido uma organização maior por parte do governo americano, se as pessoas tivessem sido informadas, se houvesse mais tempo para elas se prepararem, será que uma grande parte daquelas pessoas conseguiria, de fato, usar essa informação para se proteger? Acredito que não. Por quê? Grande parte daquelas pessoas não tem patrimônio nenhum, ou o patrimônio que tinha era físico e eles não conseguiriam sair do país. Agora imagina que você tem um ativo que pode simplesmente ser guardado em uma rede, aí você sai do país, chega em outro país, você vende esse ativo e você reconstrói sua vida. Entende? Isso poderia ter sido feito para as pessoas lá no Afeganistão. Coisa que, com um imóvel, em um país que iria basicamente entrar em colapso, como acontece nesse exato momento, né? Você não iria conseguir se desfazer de um imóvel, de uma casa, de um apartamento, tá? Para Né? sua vida, mas com um ativo digital você conseguiria. Sim. Isso a gente viu muito bem claro no nosso vizinho, né, na Argentina, quando o governo começou a implantar muitas taxas, né, privatizando empresa, e aí o pessoal ficou meio com receoso e começou a usar muito o Bitcoin para transferir o dinheiro em Bitcoin, ter para si o Bitcoin ou transportar em dólar para um outro país. Então, isso aí, a gente vê que pode ser uma saída, né, de você, às vezes, quer reconstruir, igual você falou, uma vida em um outro lugar. Mas onde que eu vou deixar esse dinheiro, né, entre um país e o outro? Bitcoin ou alguma, né? Não depende muito do momento que agora, igual o Wilton falou, está muito volátil o Bitcoin, né? Então, às vezes você vai botar todo o seu dinheiro ali, se você não entende nada, não sabe nada, pode ser que você perca muito capital. Você realmente não entender como funciona. Mas é uma proposta muito boa, é uma visão que o Satoshi teve, né? De realmente descentralizar e que a gente pode usar para o nosso bem. Isso eu acho que é muito Como você já tocou nesse ponto duas vezes, né, da questão da volatilidade do ativo, né, ressaltando até o que eu mesmo falo, eu acredito que isso é sanado, irmão, com uma coisa básica.
entendimento sobre os fundamentos do ativo. Conhecimento de base sendo isso, tá? Porque a partir do momento em que você tem conhecimento sobre os fundamentos de um determinado ativo, você não vai estar tão suscetível ou tão sensível à volatilidade do mercado em relação a uma moeda fiduciária. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Em 2020, ali no Corona Day, cara, eu tinha uma exposição relativamente importante para mim, ali na faixa dos US$ 10.000. E no Corona Day, eu vi o Bitcoin derretendo para US$ 3.600. Quando ele retornou para a casa dos US$ 5.000 e montou um pivô de alta, é um padrão que a gente identifica, né? E eu vi que ele iria retomar um movimento de alta, eu aumentei a minha exposição. E foi uma das coisas mais assertivas que eu já fiz, tá? Só que eu fiz isso de forma muito tranquila, porque eu entendi os fundamentos do ativo. Sim. Vi que por mais que o preço estivesse, naquele momento, decaindo, por quê? No momento em que você passa por um colapso como esse, as pessoas elas necessitam daquilo que é mais líquido, porque elas pensam em sobrevivência. Entrou em instinto de sobrevivência das pessoas. E a coisa que é mais líquida no mundo é o dólar. As pessoas querem comprar papel higiênico, querem comprar alimentos, elas querem ficar resguardadas dentro de casa, tá? Modo de guerra mesmo. Então, caiu o ouro, caiu o Bitcoin, caíram ações, caiu tudo, menos o dólar. Tá? Por quê? Porque as pessoas precisavam sobreviver. Só que é o que já disse, se não me engano, Peter Lynch, não tenho certeza, mas venda ao som de violinos e compra ao som de trovões. Tá? No momento em que o caos ele acontece, as mentes mais preparadas se sobressaem. E a gente sabe, pô, ao longo da história humana, quantas crises já aconteceram, velho? Você só precisa de uma coisa, sobreviver. Se você sobreviver, você vai ver ela passando, tá? Então, nesse momento, quem tem um sangue mais frio, e isso você adquire obtendo conhecimento, tá? Porque o medo, ele diminui de acordo com o nível de conhecimento que você adquire em relação àquilo que você está fazendo, tá? Sim. Então, você consegue fazer uma exposição de forma mais inteligente e se aproveitar desse momento. Várias pessoas fizeram isso com ações, com fundos imobiliários, enfim. E com Bitcoin foi diferente. Entendi. Tá. Então, a gente acha que tem mais uns 12 minutos aí. Vamos agora, né? Vamos agora para um assunto que todo mundo quer saber, né? O pessoal quer saber, ué, o que que tá, quais são as altcoins do momento, né? O que que a gente pode, né? Primeiro, é bom explicar um pouquinho ali o que que é uma altcoin, que às vezes o pessoal que está aqui nem entende qual que é a diferença, né? Mas, pô, porque eu tô vendo, tá tudo subindo, todo mundo ganhando dinheiro, como é que faz isso, né? Que é o temperinho ali. Tá, é o seguinte. Cara, quando uma tecnologia ela é altamente demandada, quando você percebe a importância dela, passa a surgir ao entorno dela uma série de outros organismos para que seja dada usabilidade àquela tecnologia. Com dinheiro, por exemplo, bancos, corretoras, casas de câmbio, enfim, etc. Com o Bitcoin da mesma forma. Então, outros organismos nascem ao entorno dessa tecnologia para que seja dado mais usabilidade a ele, tá? E nascem diversos projetos tentando serem melhores do que o próprio Bitcoin. Por exemplo, a Litecoin é um projeto que nasceu prometendo ser o novo Bitcoin, mais rápido, com menos taxas, enfim, a gente vê isso todos os anos desde que o Bitcoin passou a existir, tá? E o Bitcoin, ele é a única criptomoeda que existe, tá? A única criptomoeda. Tudo que vem depois do Bitcoin é chamado de altcoin, porque são moedas alternativas, certo? Dentro desse campo das moedas alternativas, existem várias frentes. Então, você vai encontrar stablecoins, que são moedas estáveis. Com a tecnologia blockchain hoje, a gente tem a celeridade, né, sendo dada a algo que já vinha sendo feito, que é a tokenização do mundo tangível naquilo que é intangível. Por exemplo, fundos imobiliários é uma tokenização de algo que existe fisicamente, né, dentro do ambiente digital. Ações de empresas da mesma forma.
E aí, com a tecnologia blockchain, a gente consegue esse processo, dar esse processo de tokenização a tudo e qualquer coisa. Eu não vou entrar no escopo para não prolongar, mas existe, por exemplo, de seres humanos sendo tokenizados na Europa. Depois dá uma... Tá, para você ter ideia. E aí, cara, dentro desse escopo existem diversos projetos que focam em resolver problemas de fato, né, que existem no mundo. Por exemplo, agora no segmento das DeFi, que são as finanças descentralizadas, a gente tem alguns protocolos que acabam trazendo para o ambiente digital operações do mercado convencional financeiro. Por exemplo, eu vou citar três protocolos aqui que o pessoal tinha me pedido para compartilhar alguns protocolos, né, que são interessantes, estão no meu radar. Primeiro, a Aave é muito interessante, porque ele te dá a possibilidade de aquisição de empréstimo sem a necessidade de uma análise bancária. Então, você não vai ser selecionado por rosto, você não tem um score, não, simplesmente você vai entrar no empréstimo dentro das regras que são estipuladas na própria tecnologia. Tá? É altamente imparcial. A Aave é um projeto de DeFi, finança descentralizada, interessante, até mesmo porque ele está no radar de grandes corporações lá nos Estados Unidos. Segundo, Uniswap, que é uma chamada DEX. A Uniswap é uma plataforma, uma exchange descentralizada. Então, ela dá a possibilidade de você realizar transações dentro do mercado cripto, só que de forma descentralizada. Tá? Dá uma outra discussão enorme isso também, mas é um projeto que também está no meu radar. E para completar esse compartilhamento, tem também o Bank Protocol. O Bank Protocol é um que a gente chama de oráculo. É uma tecnologia que tem como foco justamente aumentar o nível de segurança dentro desse escopo das DeFi, das finanças descentralizadas. Tá? E existe uma questão, cara. Quando eu falo sobre finanças descentralizadas, e aí, beleza, é lindo, né? A gente não ter um terceiro de confiança. Só que nem todo mundo ainda está preparado para isso. Nem todo mundo quer deter a responsabilidade de possuir conhecimento técnico sobre a tecnologia, de custodiar o seu patrimônio no seu próprio computador. Enfim, não quer ter essa responsabilidade a maioria das pessoas. Então, é por isso que ainda existe a necessidade, sim, de alguns agentes como exchanges, gestoras, que são órgãos centralizados dentro de um mercado que nasceu para ser descentralizado. Tá bom? Ficou claro essa questão da diferença da criptomoeda Bitcoin para as altcoins? E aí eu já... Sim, ficou aí, gente. Pode escrever aí pra gente saber se vocês estão acompanhando. Eu acho que tá todo mundo prestando atenção. Não tá conseguindo digitar porque tá prestando muita atenção. Tá. Cara, tem uma pergunta que o pessoal me faz muito, tá? Eu vou trazer ela aqui agora no final, que é a seguinte. Quais as outras possibilidades que eu tenho com o mercado cripto? Né? E aí eu te falo o seguinte. Se você não entende da tecnologia, se você não entende da usabilidade, você simplesmente pode ter uma exposição e aí você vai estar exposto à volatilidade de um ativo que tende, pelos seus fundamentos, a se valorizar com a passagem do tempo. Tá? Então você vai estar exposto a essa volatilidade. A partir do momento que você adquire esse criptoativo, aí existem possibilidades. Por exemplo, as DeFi, né? Você consegue gerar renda a partir do patrimônio cripto que você possui. Uma gestora como a Rental Coins, né? Isso eu não falei lá atrás. Eu sou hoje um agente comercial de uma franqueadora no Brasil que é totalmente focada em tecnologias baseadas em blockchain, a Interage. E a Interage ela possui uma exchange, que é a Rental Coins, e a Rental Coins ela é uma gestora de ativos. Então, baseada na estrutura da regulação dos órgãos reguladores do país, né, nós temos modelos de atuação dentro do mercado brasileiro que dão outras possibilidades às pessoas que detêm, né, exposição a essa classe de ativos. Então, assim como as finanças descentralizadas. A diferença
é que somos uma CFI, né? Finanças Centralizadas. Entendi. Tá? Então ficou bem claro. Então ficou muito, muito bom mesmo a explicação do Wilton. Gente, agora faltam 5 minutos. Eu queria que quem tiver alguma dúvida, né? Se alguém tiver, pode escrever nos comentários ou na caixinha de pergunta, que é mais fácil da gente responder. Que a gente está aberto aí para responder alguma dúvida final antes que o Instagram encerre a gente aí. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu não sei se o comentário ele dá um delay, né? Eu acho que ele dá um delayzinho. A galera tá tímida. É, eles estão tão com vergonha. Aí depois que acaba, começa a perguntar. Ah, cara, mas foi ótimo aqui o bate com você, tá? É, então, show. Vamos encerrar aqui então, né? Depois o pessoal pergunta aí qualquer coisa no direct, pode ser pro Wilton aí, que ele vai responder também, Joga lá. tá, gente? Então, queria agradecer a presença aí de vocês, os espectadores que acompanharam a gente até agora, né? Que tiveram a paciência de acompanhar a gente. E o grande Wilton aí por ter mais uma vez, né, separado um pouco do tempo dele aí para prestigiar a gente. Então, quem não segue ele ainda, a gente pode seguir ele. Ele fala muita coisa sobre criptomoedas, sabe muito, tá 24 horas aí, a gente vê até atrás dele ali, ó, 24 horas nesse mundo. Então, nada melhor do que ele para explicar sobre isso, tá? Então, muito obrigado, tá? Que vocês aí, investidores aí, possam aprender cada dia mais, né, e ter sucesso na vida financeira. Valeu, pessoal. Foi uma honra estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do que a gente vem vivenciando lá todos os dias, anos. Espero que tenha agregado, tá? E espero que isso provoque vocês a buscarem um pouco mais de conhecimento sobre essa área, que com certeza pode dar, assim, infinitas possibilidades. Acreditem. Tá bom, então estamos por aqui. Ô, Guilherme, eu vi sua pergunta aqui, mas o Wilton explicou. Eu vou deixar essa live salva, e aí você vê depois, está bem no finalzinho da live, ele explicou essa diferença de cripto, de altcoin para criptomoeda aí, tá? Só ver depois no Instagram aí a filmar, tá bom? Obrigado a todo mundo, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Valeu, Wilton. Valeu, André. Tchau, tchau.